Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao último dia da leitura da exortação apostólica Marialis Culto. Muito obrigado por você que nos acompanhou ao longo deste mês mariano, refletindo sobre esse texto tão bonito e tão importante do magistério da Igreja. E aqueles que vão adentrar e ler esse texto posteriormente também queremos agradecer. Você que vai depois ler essa exortação que é muito importante para a nossa caminhada da Igreja e, sobretudo, para que nós possamos conhecer a maneira correta de venerar e cultuar a Mãe de Jesus e nossa Mãe. Então, indo para o final da conclusão. Acrescentaremos ainda o culto da Virgem Maria, tem a sua suprema razão de ser, a insondável e livre vontade de Deus, que, sendo a eterna e divina caridade, realiza todas as coisas segundo o plano de amor. Amou-a e fez-lhe grandes coisas. Amou-a por causa de si mesmo e por causa de nós, e deu-a a si mesmo e nola deu a nós. Cristo é o único caminho para o Pai. Cristo é o modelo supremo a qual o discípulo deve conformar o próprio comportamento, até chegar ao ponto de ter em si os seus membros seus mesmos sentimentos, viver da sua vida e possuir o seu espírito. Foi isso que a Igreja ensinou em todos os tempos e nada na atividade pastoral deve ensombrar jamais essa doutrina. A Igreja, no entanto, instruída pelo Espírito e amestrada por uma experiência multissecular, reconhece que também a piedade para com a bem-aventurada Virgem Maria, subordinadamente a piedade para com o Divino Salvador e em conexão com ela, tem uma grande eficácia pastoral e constitui uma força renovadora dos costumes cristãos. A razão de tal eficácia pode facilmente ser entrevista. A multifacetada missão de Maria em relação ao povo de Deus é efetivamente uma realidade sobrenatural, operante e fecunda no organismo eclesial. E dá gosto considerar cada um dos aspectos dessa missão e ver como todos eles se orientam, cada um com a sua eficácia própria, para o mesmo fim: produzir nos filhos as feições do Filho primogênito. Quer dizer, a materna intercessão da Virgem Santíssima, assim como a sua santidade exemplar, a graça divina que está nela, torna-se motivo de esperanças supremas para todo o ser humano, para todo o gênero humano. A materna missão de Maria pôs em pele o povo a dirigir-se com filial confiança àquela que está sempre pronta para o atender, com afeto de mãe e com um valimento eficaz de auxiliadora. Por isso, cedo começou mesmo o povo de Deus a invocá-la sob os títulos de Consoladora dos aflitos, Saúde dos enfermos, Refúgio dos pecadores, a fim de alcançar conforto nas tribulações, alívio nas doenças e, quando inadequado e laqueado pela culpa, a força libertadora, porque ela, isenta do pecado, leva os seus filhos a isto, a debelarem com decisão enérgica o pecado. E uma tal libertação do pecado e do mal, importa frisá-lo bem, é condição necessária para toda e qualquer renovação dos costumes cristãos. Depois, a santidade exemplar da Virgem Santíssima estimula realmente os fiéis a levantarem os olhos para Maria, que brilha como modelo de virtude sobre toda a comunidade dos eleitos. São virtudes sólidas e evangélicas, as suas: a fé e a dócil aceitação da palavra de Deus, a obediência generosa, a humildade genuína, a caridade solícita, a sapiência reflexiva, a piedade para com Deus.
álacre no cumprimento dos deveres religiosos, reconhecida pelos dons recebidos, oferente no templo e orante na comunidade apostólica, a fortaleza no exílio e no sofrimento, a pobreza levada com dignidade e confiança em Deus, a solicitude vigilante para com o Filho, desde a humilhação do berço até a ignomínia da cruz, a delicadeza previdente, a pureza virginal e, enfim, o forte e casto amor esponsal. Dessas virtudes da mãe se poderão também revestir os filhos, que, com firmes propósitos, souberem reparar nos seus exemplos para depois os traduzir na própria vida. E semelhante progresso na vida aparecerá assim, como consequência e fruto já maduro também daquela força pastoral que promana do culto tributado à Virgem Santíssima. A piedade para com a Mãe do Senhor torna-se, pois, para o fiel, ocasião de crescimento na graça divina, que é, de resto, a finalidade última de toda e qualquer atividade pastoral. Na realidade, é impossível honrar a cheia de graça sem honrar o estado de graça em si próprio, quer dizer, a amizade com Deus, a comunhão com Ele e a inabitação do Espírito Santo. Esta graça divina reveste todo o homem e torna-o conforme a imagem do Filho de Deus. A Igreja Católica, apoiada numa experiência de séculos, reconhece na devoção à Virgem Santíssima um auxílio poderoso para o homem em marcha para a conquista da sua própria plenitude. Maria, a mulher nova, está ao lado de Cristo, o homem novo, em cujo mistério somente encontra a verdadeira luz, o mistério do homem. E está aí, qual penhor e garantia de que numa simples criatura, nela se tornou já realidade o plano de Deus em Cristo, para a salvação de todo o homem. Para o homem contemporâneo, não raro atormentado entre a angústia e a esperança, prostrado mesmo pela sensação das próprias limitações e assaltados por aspirações sem limites, perturbado na mente, dividido em seu coração, com o espírito suspenso perante o enigma da morte, oprimido pela solidão, e simultaneamente atender para a comunhão, presa na náusea e do tédio, a bem-aventurada Virgem Maria, contemplada no enquadramento das vicissitudes evangélicas em que interveio e na realidade que já alcançou na cidade de Deus, proporciona-lhe uma visão serenadora e uma palavra tranquilizante. E da vitória da esperança sobre a angústia, da comunhão sobre a solidão, da paz sobre a perturbação, da alegria e da beleza sobre o tédio e a náusea, das perspectivas eternas sobre as temporais e, enfim, da vida sobre a morte. A singilar esta nossa exortação e com um ulterior argumento em favor do valor pastoral da devoção à Virgem Santíssima, para conduzir os homens a Cristo, seja aquelas mesmas palavras que ela dirigiu aos servos das bodas de Caná. Fazei o que ele vos disser. Palavras essas limitadas na aparência ao desejo de achar remédio para uma complicação sugerida no decorrer do convívio, mas que, na perspectiva do quarto evangelho, são realmente palavras em que parece repercutir-se o eco da fórmula usada pelo povo de Israel para sancionar a aliança sinaítica, ou para renovar os compromissos da mesma, e palavras ainda em que há uma consonância admirável com aquelas outras do Pai, quando da teofonia do Monte Tabor ouviu. Tratamos amplamente, veneráveis irmãs, de um elemento que é parte integrante do culto cristão, a veneração para com a Mãe do Senhor. Exigia-o a natureza da matéria que, nesses últimos anos, tem sido objeto de estudos, de revisão
e algumas vezes, mesmo em certas perplexidades. É para nós motivo de conforto, no entanto, o pensar que o trabalho realizado em execução das normas do concílio, por esta Sé Apostólica e por vós próprios, de modo particular, a reforma litúrgica, há de ficar a constituir um pressuposto válido para um culto a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, cada dia mais vivo e adorante, e para o crescimento da vida cristã entre os fiéis. E é motivo de confiança para nós, ainda ao verificar que a liturgia romana, renovada, constitui, no seu conjunto, também ela, um fúlgido testemunho da piedade da Igreja para com a Santíssima Virgem. Alenta-nos a esperança de que as diretrizes emanadas em ordem a tomar cada vez mais límpida e vigorosa essa piedade virão a ser sinceramente aplicadas. E confessamos a nossa alegria, por fim, por o Senhor nos ter concedido a oportunidade de apresentar alguns pontos de reflexão que visam renovar e confirmar a estima em relação à prática do Santo Rosário. Conforto, confiança, esperança e alegria são os sentimentos que, unido à nossa voz, a voz da Virgem Maria, como implora a liturgia romana, queremos traduzir em fervorosos louvor a ação de graças ao Senhor. Ao mesmo tempo que auspiciamos, portanto, que graças à vossa aplicação generosa, irmãos caríssimos, se verifique entre o clero e entre o povo confiado aos vossos cuidados um salutar incremento da devoção mariana, com indubitável proveito para a Igreja e para a sociedade humana, outorgamo-vos do coração a vós e a todos os fiéis, em prol dos quais se exercita o vosso zelo pastoral, uma bênção apostólica especial. Dada em Roma, junto de São Pedro, no dia 2 de fevereiro, festa da apresentação do Senhor, do ano de 1974, 11º do nosso pontificado, Papa Paulo VI. E assim terminamos com essa última apresentação, a leitura desse documento. Que seja de grande proveito hoje e futuramente para cada um de nós, e que possamos exercitar ainda mais a piedade, a Mãe de Deus, que nos conduz sempre ao seu Filho Jesus. Fique com a bênção do Deus Todo-Poderoso e Bondoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.